Só vão ver esse daqui, dos filmes nostálgicos também. Mano, todos honravam ele por ser fraco no treino militar, mas ficaram chocados quando... O que será que aconteceu, cara? Não conheço esse filme, velho. Caraca, deixa ele pelo... Não, mano. E lembre-se, você está no Filmes Nostálgicos. Maldade, pô. Ao invés de ficar esperando os lançamentos saírem na Netflix, vai no Gold Box, que tem mais de 40 mil filmes e séries pra você assistir. O filme começa em 1942, na Alemanha. Friedrich Welmer é filho de um pobre operário. Ele se formou no ensino médio recentemente e queria da estudar Alemanha. mais. Mas a condição financeira de sua família não permitia que ele fizesse isso. Seu pai espera que um dia Friedrich se torne um trabalhador com um cargo alto em uma fábrica e tenha uma vida melhor do que a que ele teve. Além de fazer pequenos trabalhos, Friedrich adora boxe. Ele treina no ginásio de esportes da cidade e é bastante habilidoso. Uma manhã, o treinador de boxe e professor de uma escola nazi, chamada Anápola, traz seus alunos ao centro de boxe. Friedrich tem que lutar contra um estudante que é um lutador profissional de boxe. Ele mostra grandes habilidades na luta, e isso impressiona o treinador. Friedrich consegue levar o adversário ao chão, mas a vitória só será garantida Caraca. quando ele nocautear completamente o adversário. No último segundo, Friedrich se sente mal pelo adversário e perde a luta. Embora ele não tenha ganhado, o rapaz consegue mano. chamar a atenção do treinador. O Foi? homem pede-lhe para candidatar-se a Anápola, uma vez que Um fair Friedrich play, né, tem um mano? porte físico e boa saúde para ser aprovado. Se ele se formar em Nápola, ele será um dos soldados de elite que nunca tem que se preocupar com dinheiro. À tarde, naquele mesmo dia, Friedrich vai fazer sua candidatura. Mas- Ele passa por vários exames e testes, e depois de confirmar que ele está qualificado em todos os aspectos, os oficiais o aprovam. Agora, tudo que ele tem que fazer é Sendo obter uma testado. assinatura de consentimento de seu pai, e ele será admitido na mais prestigiosa academia da Alemanha. Friedrich volta para casa tarde naquele dia e mostra a seu pai os documentos. O homem imediatamente se recusa a assiná-los e ordena que Friedrich esqueça essas ideias tão absurdas. Caraca, tomou um Friedrich tapão, tem velho. um irmão pequeno e ele ama muito ele. Ele o ajuda a tomar banho, enquanto ele conta o que aconteceu naquele dia. Depois que seu pai toma banho na mesma água para economizar dinheiro, Friedrich é informado de que será enviado para um programa de aprendizagem no mês Caraca. seguinte. Seu pai tem medo de que ele tome uma decisão estúpida em um momento de desespero e está ansioso para afastá-lo dos nazistas. À noite, Friedrich conversa com seu irmão e se despede, falsificando a assinatura de seu pai e fugindo de casa. Pela manhã, seus pais encontram uma carta, onde ele dizia estar indo para Allenstein, para se juntar à Academia Nápola. Seu pai fica louco de raiva e quebra Caraca. a bicicleta de Friedrich. Em outro lugar, Friedrich pega uma carona para Allenstein e finalmente chega à Academia. Nápola é um Nossa, lugar mano. que parece um castelo, Aí. de filme, e ele fica sem palavras ao chegar lá. O treinador recebe-o e apresenta seu colega de quarto, chamado Christoph, que mostra ao redor da academia, ensina ele como organizar as coisas no armário e pede também para ele descer ao auditório, dali 15 minutos. Quando Friedrich veste o uniforme pela primeira vez, ele não consegue parar de sorrir. No auditório, o diretor-chefe Acho da que academia esse dá sorriso boas-vindas a não vai todos durar os muito cadetes e se dirige a eles como futuros elites. Ao longo do discurso, Friedrich tem um leve sorriso no rosto, com a certeza de que fez a melhor escolha de sua vida e cheio de mano. esperança para o futuro, já que ele vai ganhar bem. Após a cerimônia no auditório, Christoph apresenta ao resto de seus não companheiros vai de dar quarto, bom, mano. Hill, Tejan e Sig. Todos eles são amigáveis e acolhedores. De repente, o estudante sênior e supervisor Jotcher entra no quarto. Ele ordena que Friedrich faça 100 flexões, só porque seu guarda-roupa não estava organizado. O treinador vê isso e interrompe. À noite, Friedrich mal consegue dormir. Ele vê que a Caraca. cama ao lado dele está vazia e tenta perguntar a Christoph sobre isso, mas acontece que eles não estão autorizados a falar depois que as luzes se apagam. Pela manhã, eles se juntam ao sexto colega de quarto, Albert Stein, que é filho do governador da cidade e conhece muitos oficiais de alto escalão. Ele ajuda Friedrich Nossa. a arrumar sua cama corretamente, e depois disso eles se tornam amigos. O A governador turma da recebe cidade tá aí treinamento de um também. instrutor cruel, chamado Karl. Karl é informado que um dos companheiros de quarto de Friedrich
Sig urinou na cama pela segunda vez naquele mês. Como Nossa. punição, o jovem é forçado a levar seu colchão para o campo e fazer xixi nele na frente Ah, de todos. véi. Ele é humilhado e insultado por algo que ele não consegue controlar. Josher, por outro lado, se sente Daí é- realizado por causa dos problemas de Sig. Na aula seguinte, os rapazes são ensinados sobre Foi os humilhado, discursos de mano. Hitler. Eles avaliam suas palavras e escrevem textos sobre sua sabedoria. A teoria de Darwin sobre a sobrevivência do mais apto é defendida como um modo natural de vida. Essa teoria também é usada Caraca. para racionalizar a prisão e matança dos judeus. Os jovens também são ensinados a atirar e usar várias armas. Friedrich se junta ao clube do boxe, que consiste somente dele e o treinador. Ele se esforça muito Ele para foi pra fazer impressionar o uma treinador, coisa, que colocou tanta fé nele. O treinador mas- revela que a academia de Nápola costumava ser a campeã de boxe na competição interescolar, assim como você era no futebol da sua escola. Mas vem perdendo nos últimos anos. O treinador espera que Friedrich traga a medalha de volta à academia naquele mesmo ano. Um mês depois de entrar na academia, os rapazes recebem uma carta de suas famílias. Friedrich recebe uma carta de sua mãe, que espera que ele esteja bem. Albrecht enviou vários textos literários para seus pais. No entanto, ele sabe que os pais nunca leram. Friedrich se sente mal pelo amigo e pega um dos ensaios para ler. Isso estreita ainda mais a amizade entre eles. À noite, eles se Caraca. arriscam e vão para o quarto dos empregados espionar uma garota trocando de roupa. Felizmente, ela não os vê, mas o safado. incidente passa a ser um momento de ligação entre os dois. Nos meses seguintes, o treinador continua e Friedrich fica melhor com o tempo. O dia da competição de boxe Foi chega. melhorando Friedrich cada vez luta mais. muito bem e faz o oponente cair e se apoiar nas cordas. Mas para vencer a luta, ele deve nocauteá-lo. Como dito antes, o rapaz parece já ter desistido de lutar e Friedrich fica em um dilema Ele moral, hesitou, mano. mas ele escolhe ganhar a luta. Todos Ele torcem hesitou? por ele, menos Mas- Albrecht, que pensa que bater em alguém que já desistiu não é nada ético. E realmente não é. Friedrich é Exato. elogiado pelo superior e se sente no topo do mundo. Isso é, até que Albert vai atrás dele e o repreende por ser impiedoso com os outros. Na manhã seguinte, Sig acidentalmente molha a cama novamente. Josher ameaça contar ao treinador, pede uma quantia absurda de dinheiro. Sig fica desesperado e Josher diz que o rapaz tem até a hora do jantar para arrumar o dinheiro antes que ele revele tudo ao treinador. Nesse dia, os Caraca, cadetes mano. são levados para o campo e são treinados sobre como usar uma granada de madeira. Um dos rapazes acaba fazendo besteira e joga uma granada já acionada. O treinador, que costumava se gabar de sua bravura, foge rapidamente, deixando os outros sozinhos para morrer. Em um momento de Caraca, véi. pânico, Sig mostra muita bravura e cobre o explosivo com seu corpo. Uma sequência de Ele explosões se ma- acontece e ele morre, Não dá pra acreditar. mas salva a vida de mais de 20 cadetes. No dia seguinte, ele recebe uma medalha de honra e agradecimento por sua bravura. Esse daí, se não me engano, era o filho do Friedrich acha governador. estranho que o homem que punia Sig por algo tão estúpido como urinar na cama foi justamente aquele que Caraca, agiu mano. como um covarde durante o incidente. Todos os rapazes ficam furiosos Ô, velho. Ah, mano, que custava, velho? Era só catar o bagulho e jogar, tá ligado, mano? com o treinador, que nem sequer admite o irresponsável que ele foi. No dia seguinte, ele os ensina a construir músculos mais fortes e pede a um dos caras para socá-lo na barriga. Friedrich se voluntaria e o dá vários socos como vingança por Sig. Mais tarde, Albert convida Ele se vingou. Friedrich para ir à sua mansão comemorar o aniversário de seu pai. Ao chegar lá, Friedrich fica sem palavras com a beleza do lugar. Ah, não Mas era o que filho mais do chama a governador, atenção não. dele é como os pais Achei de que era. Albert desprezam o próprio filho. O governador impede Albrecht de recitar um poema na frente de todos e não presta atenção quando o jovem fala. É claro que ele acredita que poemas e literatura são coisas impróprias para homens e deseja que seu filho fosse mais parecido com Friedrich, que gosta de boxe. O pai de Albert Caraca, fica velho. bêbado e pede a Friedrich para desafiar Albert em uma luta. Os amigos ficam relutantes, mas acabam sendo forçados a lutar um contra o outro. Friedrich claramente tem chances de vencer, já que ele é habilidoso, mas ele só esquiva e se recusa a atacar seu amigo. Não querendo que ninguém sinta pena dele, Albert o pede para lutar de verdade, o que faz com que ele seja obviamente nocauteado por Friedrich. Com um único soco, o pai e Nossa, amigos de mano. Albert elogiam Friedrich, enquanto Albert foge para seu quarto.
A dupla então retorna para a academia no início do inverno. À noite, a turma de cadetes é solicitada Aí- a encontrar-se com o diretor imediatamente. Aí já quebrou a amizade. Acontece que um grupo de soviéticos prisioneiros roubaram armas, mataram pessoas e escaparam de uma vila próxima. Os rapazes são ordenados a se separarem em grupo para pegar os prisioneiros à força. Eles recebem rifles e são encorajados a atirar tão logo que encontrem algum prisioneiro. Albert e Friedrich acabam no mesmo grupo mais uma vez. Um tempo depois de buscar, Vão se reconciliar, eles se será? deparam com um grupo de pessoas fugindo de um esconderijo. Eles atiram e os matam. Mas ao olhar mais de perto, os cadetes ficam chocados ao ver que os prisioneiros são apenas um bando de crianças. Albert tenta Caraca, salvar mano. aquele que ainda está vivo e entra em um dilema enquanto tenta fazer isso. É então que seu pai aparece e atira no jovem. Albert tem mil coisas passando por sua cabeça que o fazem vomitar. No dia seguinte, na Nossa. aula de literatura, o professor pede a todos que escrevam um poema sobre o inverno. Quando terminam, Albert é chamado para recitar o seu na frente da turma. Inicialmente, ele descreve como se sente sobre o inverno e como ele mudou desde criança. Mas o poema toma um rumo inesperado, quando ele começa a ir contra os princípios de seu pai, o repreendendo por ter matado crianças indefesas na noite passada. O professor o leva para a sala do diretor. E seu pai é chamado. Seu pai Caraca, pede mano. estritamente a Albert para escrever um poema melhor no dia seguinte. Mas Albert se recusa, alegando que sua opinião não mudou. Como resultado, ele é expulso e convocado para uma luta na frente oriental. Friedrich fica sabendo disso. Ele não entende por que Albert teve que escrever o poema e recitá-lo na frente da turma. Albert afirma que isso trouxe paz, e ele não se arrepende nada de ter feito isso. Os dois entram em uma pequena discussão, mas terminam chorando no braço do outro. Brigou, Para o brigou. próximo treinamento, Depois se os amou. cadetes são ordenados a entrar em um buraco, em um lago congelado e sair através do outro. Christoph vai primeiro e une Ah, os mano. dois buracos com Quer uma ver? corda, para que assim fique mais fácil Mano, para quer que os ver que outros ele vai morrer lá atravessem. dentro, Quando chega a velho? vez de Albert, ele sai dentro da água. Não, você é burro, cara, que loucura. Quando ele sai da água, eu Esse é- Quando Oxi, chega a vez oxi. de Albert, ele salta dentro da água, mas para no meio do caminho. Friedrich percebe o que está fazendo e freneticamente procura por ele no gelo. Ele encontra Albert, que Ah, toca mano, o ele gelo se abaixo ma- da mão de Friedrich como um último adeus. Ele eventualmente se afoga e morre no incidente. Friedrich não pode fazer Ah, nada além mano. de chorar, sendo levado para seu quarto com a ajuda de seus amigos. Ele À não... noite, ele escreve um Caraca, obituário para Albert e o leva ao diretor, que se recusa a publicá-lo no jornal. Segundo ele, o lugar na seção de obituário do jornal é para as pessoas que morreram por seu líder, por seus soldados ou por sua nação. Friedrich ainda está lamentando a morte do amigo, quando seu instrutor de boxe pede-lhe para pensar sobre seu futuro. A Caraca, luta final do mano. torneio de boxe é no dia seguinte, e ele quer que Friedrich Ah, esteja mano, mó- pronto para isso. mó No dia triste, seguinte, até o mano. governador está sentado entre o público, sorrindo como se seu filho não estivesse morto. Friedrich luta com todas as suas forças no primeiro round. No entanto, ver o sorriso do governador desencadeia algo dentro dele, fazendo com que ele não se defenda dos golpes do oponente. No final, o adversário vence e a Academia Nápola é humilhada. Como resultado, no dia seguinte, Friedrich é despojado de seu Nossa, uniforme e ordenado a voltar para seu quarto, nu. Depois ele arruma sua mala e é expulso da academia. Na última cena, ele vai embora rumo à sua Ele cidade te- natal. Caraca, Então mas ele narrado foi que embora- até 1945 havia 40 academias Nápola espalhadas pela Alemanha, com mais de 15 mil estudantes. Quando a guerra finalmente se tornou uma causa perdida, os pobres jovens foram enviados para o combate final. Eles foram cegados pelos princípios extremistas, o que resultou na morte de mais de metade deles. Esse foi o Nossa, vídeo de hoje, galera. Se você gostou, deixa seu like que ajuda muito. mano, Tamo foi mó- junto. ah, mano, mó Beijos, triste, abraços. E pra você que fica pagando mensalidade no app de streaming, Ah, veio um negócio mó triste no final. Você tá muito A atrasado, propaganda. perdendo muito dinheiro. Existe um lugar em que você tem mais de 40 mil filmes e séries e mais de 12 mil canais fechados liberados só pra você. Claro, não, sem mano. mensalidade. Você tem acesso vitalício, garantia de 7 dias pra devolução e pode confiar. É isso, o Nick que rapaziada. tá falando, tá? O preço... A parcela é menor do que a mensalidade da Netflix, tá? Então vai no primeiro link da descrição. Tamo junto. Ah, mano. É isso, pô.